No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, mais uma edição em parceria com o INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e Observatório das Metrópoles, né, onde neste programa temos discutido, né, nessa série de entrevistas, temas ligados à reforma urbana, outros temas também ligados a recados importantes para as cidades e regiões metropolitanas, dados a partir do que foi colhido pelo censo de 2022, né, que merece chamar a atenção para os gestores municipais e os vereadores também. E no programa de hoje, vamos ter um programa com um tema bastante prático. Vamos tratar da agenda da reforma urbana que tem sido discutida em 2023 e já olhando para 2024. De que maneira, por exemplo, todas essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelo Observatório das Metrópoles podem entrar nas discussões nas eleições municipais de 2024, né, nas propostas de campanha de prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras em todo o Brasil. Ou seja, tem material suficiente para se transformar em propostas de campanha e que isso venha a mudar a realidade das cidades brasileiras e das metrópoles? É o tema de hoje que vamos discutir com três convidados e convidadas. Nós vamos falar exatamente aqui hoje com o professor Luiz César, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aposentado na universidade, mas continua atuando na Universidade Estadual do Norte Fluminense, né, como professor titular, e ele que também é o coordenador nacional do Observatório das Metrópoles. Integrando também toda essa rede de pesquisadores do Observatório, conosco a professora Sara França, que é da Universidade Federal de Sergipe, e também a professora Betânia Afonsim, que é da Fundação Escola Superior do Ministério Público e também é lá do núcleo de Porto Alegre. Então, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso Espaço Cidadão e eu inicio a nossa entrevista com o professor Luiz César com a seguinte pergunta. Qual professor, a agenda que está sendo colocada neste ano de 2023, né, os principais tópicos, não só em 2023, mas já olhando para 2024, da reforma urbana, e qual o papel, né, do Observatório das Metrópoles dentro desse contexto? Robson, bom, prazer retornar aqui ao teu programa, ao nosso programa. Prazer que estar em companhia das duas colegas, a Sara França e a Betânia Alfonsi. Enfim, nós estamos falando aí, vamos falar sobre um tema super importante, né? Ano que vem teremos eleições municipais, né? E o tema da reforma urbana tem tudo a ver com o município. Né? O município é a escala de governo do sistema brasileiro que tem muita responsabilidade sobre vários temas que têm a ver com a agenda da reforma urbana. Né? Então, com essa compreensão, o Observatório das Metrópoles, desde o ano passado, vem realizando um esforço de transformar tudo aquilo que nós acumulamos em termos de conhecimento, informações, na produção de enfim, trabalhos, livros, cartilhas, etc., que possam ajudar o debate sobre a política urbana municipal e influenciar dessa maneira nas eleições do ano que vem, na direção da visão da reforma urbana que deve ser absorvida nesse debate. Né? Nós publicamos 17 livros ano passado, cada um deles sobre cada uma das metrópoles principais do país, contendo um diagnóstico e contendo também proposições de ação nos vários temas importantes da agenda. Né? E estamos nos preparando agora para, a partir do final desse ano, ainda fazer um outro esforço que vai ser transformar o conteúdo desse livro em artigos que vão ser publicados na mídia local e na mídia nacional, com proposições mais operacionais sobre esses temas. Os temas são
fundamentais, né? São temas incontornáveis da agenda social brasileira, né? Porque nós não conseguimos resolver os impasses que nós vivemos enquanto sociedade se não tivermos uma política voltada para as grandes cidades e as cidades médias, sobretudo em várias áreas, né? As áreas da habitação, a área da mobilidade, a área do saneamento, da regularização fundiária, a área da, enfim, da questão climática, né? Então, são temas que nós tratamos nessa coleção de livros que fizemos e que serão objetos, a partir do final desse ano, de artigos produzidos pelo conjunto de pesquisadores e pesquisadoras do Observatório, traduzindo ainda mais essas ideias em termos de proposição de ação, né? Então, é a nossa contribuição para que, através do conhecimento, da informação, a gente possa ter uma influência no debate e nas proposições que vão ser defendidas pelos vários partidos e as várias candidaturas a prefeito e a vereadores o ano que vem, né? Então, nós vamos tentar discutir um pouco essa visão aqui no nosso programa de hoje. Perfeito. Conversando com a professora Sara França, da Universidade Federal de Sergipe, eu gostaria de ouvi-la, professora, sobre, já partindo para a prática, como se diz, né, sobre um tema muito importante, né, que é a questão da habitação, né? Quais são as principais questões que envolvem a habitação, né, e possíveis caminhos para que esses problemas sejam, resolvidos? Então, Robson, prazer estar novamente com você e com os demais colegas. Bom, sobre a habitação, a gente tem um enfrentamento muito forte, né? Já que os últimos programas habitacionais, de fato, não atuaram no déficit habitacional concentrado nas famílias de 0 a 3 salários mínimos, né? Então, esse é o primeiro ponto a se enfrentar, né? Pensar em uma política que, que enfoque, né, nessa renda, né, que tem Mais tanta inclusiva, dificuldade né? de acesso ao crédito, mais inclusiva, para aquelas famílias que não têm acesso ao crédito, né? Então, por mais que a gente tenha tido avanços, né, da Política Nacional de Habitação e de programas habitacionais anteriores, né, acho que a gente precisa partir para o nível municipal, né, já que é ali onde se pensa a habitação, né, o seio, né? Mas sem também não esquecer da governança metropolitana. Afinal, as habitações têm sido construídas fora, né, da capital, né, nos municípios. Então, tem que pensar em uma política habitacional integrada, né? Então, por que não planos metropolitanos de habitação, né? A gente discute o PDUI, né? Mas acho que um ponto a se pensar, né, é um plano de habitação integrado, né? Até A porque gente, a gente todas essas cidades estão absolutamente integradas, né? Quando a gente pensa no mapa, seja do Brasil, com as divisões políticas, geográficas, né? Aqueles riscados do mapa, isso aí somos nós que criamos, digamos, né? Porque a terra, o território é uma coisa só, contínua, né? A gente isso. inventa aquele limite, aquele risquinho, né? Onde começa um, termina o outro, mas na verdade está tudo junto, né? Tá tudo junto, exatamente. Então não tem a gente assiste às questões, né, políticas, né? Eu não interfiro no município de vizinho porque não é da minha competência, né? Mas o problema ele está sendo levado para o município vizinho. Então a gente tem que pensar nisso de forma integrada, né? Acho que uma outra questão é recuperar o planejamento, né? O centro do planejamento habitacional, né? Pensar a habitação da mesma forma como se pensa a educação, saúde, né? A habitação ela precisa ser vista como política de Estado. As prefeituras precisam estar preparadas para inserir essa política habitacional, dotando
de recursos técnicos, profissionais capacitados, né, para entender esse problema tão importante no município, né, hierarquizar as ações, né, e não fazer, como o professor Luiz falou, emenda em cima de emenda, né, então a gente precisa se Eleger áreas de planejar. expansão nos municípios, mas também que haja infraestrutura suficiente, né? E às vezes nem é necessário você expandir ainda mais o território. Às vezes você pode Exatamente. aproveitar aquilo que está subaproveitado dentro das cidades, né? Exatamente, eu acho que esse é o caminho, né? A expansão tem trazido uma série de problemas que a gente está assistindo de forma muito forte, né? Uma agressão, inclusive, à saúde física e mental das pessoas, né? Então, nós temos inúmeros vazios nas cidades, né? Então, a gente precisa recuperar esses vazios, garantir, de fato, as AEs e que elas sejam utilizadas por famílias de baixa renda, né? Fazer valer esses instrumentos, né? E, consequentemente, a gente pode atrelar isso à ampliação dos conselhos participativos, né? A retomada, na verdade, dos conselhos participativos, trazendo o protagonismo dos cidadãos a essas decisões, né? O outro ponto, acho que a gente precisa retomar a questão da urbanização das favelas, né? E aí a gente tem um problema que já foi citado, né? Que essa questão dos riscos ambientais, porque muitas famílias estão em áreas precárias, em áreas que estão em risco iminente de desabamento, de alagamento, e isso traz insegurança de vida desses moradores, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais minucioso sobre esses problemas, garantindo a permanência dessas famílias, consequentemente, também pensando na questão da renda e fortalecimento dessa dinâmica local, né? Perfeito. Isso a gente pode fazer também através da ATIS, né, que a gente tem uma lei federal de ATIS, inserindo E é a ti, profissionais, professora. a assistência técnica de habitação de interesse social, né? A É. lei da ATIS garante de forma gratuita que as famílias de baixa renda tenham acesso a profissionais como arquitetos e urbanistas, advogados, para promover melhorias habitacionais e urbanísticas nos seus espaços. Então, a gente precisa colocar a lei da ATIS adiante, é extremamente importante, né? Perfeito. E antes de continuar, professor, vamos seguindo na rodada aqui, pode complementar na sua próxima fala, mas eu queria ouvir também a professora Betânia Afonsim, de Porto Alegre, ela que é da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Professora Betânia, não dá para expandir a moradia com qualidade, né, equipamentos urbanos, se a gente não tem um território regularizado, né? Há problemas de regularização fundiária, tanto no campo quanto na cidade, né, no meio rural quanto no meio urbano. E aqui estamos para falar no meio urbano. O que é que a senhora pode trazer de considerações pontuais, objetivas, né, como problemas e possíveis soluções? Primeiro, Robson, parabéns pelo programa, né? Obrigada, Luiz César, pelo convite. É realmente um prazer estar aqui de novo com vocês, conversando sobre esses temas. E acho que nesse momento assim pré-eleitoral, Robson, o papel que o Observatório cumpre propondo, né, uma agenda relacionada à reforma urbana para as cidades é muito importante. Nessa questão que você traz, tem algumas questões que são nacionais, né? Eu acho que é super importante, a gente falava disso no outro programa, né? Reconhecer o lugar que a posse ocupa no Brasil como forma de acesso à terra. Esse é um desafio nacional. No entanto, os programas de regularização fundiária podem ser desenvolvidos localmente pelos municípios. E, nesse sentido, além de retomar, né, os instrumentos que o Estatuto da Cidade trouxe, eu acho que quando a gente pensa numa atualização dessa agenda da reforma urbana, é bem importante a gente pensar em novos instrumentos, né? Como é o caso, por exemplo, do termo territorial coletivo, que vem sendo debatido no Brasil como uma alternativa para enfrentar a hegemonia do modelo proprietário no país, né? Que Vamos é, na explicar verdade, o para o que pessoal o que sustenta. seria esse termo territorial coletivo. Muito interessante. Então, né? O termo territorial coletivo ele tem por objetivo garantir a permanência dos moradores nos seus locais de moradia,
oferecer habitação acessível de forma contínua, fortalecer os laços comunitários, né? E como é que ele funciona? Por isso que eu disse que os municípios podem implementar, porque ele ainda não está regulamentado nacionalmente, né? Mas é uma proposta que vem ganhando corpo, e no Rio de Janeiro, por exemplo, já se tem umas experiências piloto. Tem uma colega nossa no Observatório do Núcleo do Rio de Janeiro, que é a Tarsila Fidalgo Ribeiro, que está bastante envolvida com isso. Como é que ele funciona? Ele Pode partir combina do uma município se não choca com lei federal. Por exemplo, o município pode usar por Exato. iniciativa, né? Ele faz uma combinação de instrumentos existentes, Robson. Então, ele Ótimo. combina uma propriedade coletiva da terra, por exemplo, em nome de uma pessoa jurídica, que pode ser a própria associação de moradores, com uma forma, né, de segurança da posse da moradia que é individual. E isso pode Individual. ser feito, por exemplo, através do direito de superfície. Como é que você complementa essa fórmula jurídica de segurança da posse? Com algo que a Sara tocou aqui, né? A importância de a gente colocar a política habitacional e de acesso à terra no centro da política urbana, que o planejamento urbano se ocupe desse tema, por exemplo, retomando o instrumento das zonas especiais de interesse social para esses assentamentos, né? Eu acho que essas são questões importantes para enfrentar no ano que vem. Mas, além disso, relacionado também ao tema do acesso à terra, da moradia, que a Sara já tocou, eu acho que é bem importante também que os prefeitos pensem, acho que o Observatório pode contribuir com isso, em políticas locais que, por exemplo, regulem. Vê bem, gente, nós temos que retomar esse tema, que foi um tema que o Getúlio fez, né? Como é que a gente enfrenta esse processo de Getúlio, qual Getúlio? financiarização da Vargas, moradia, né? qual Né? Getúlio? A financiarização da moradia, a financiarização, por exemplo, tem os afetados por hipotecas que estão comprando a casa e que às vezes ficam endividados, isso tem que ser enfrentado. Mas, por exemplo, gente, o tema dos aluguéis, né? Com os fundos de pensão entrando forte na Aluguéis compra de sociais? imóveis, exato, e, por exemplo, assim, o Airbnb encarecendo o preço dos aluguéis. Como é que a gente pensa em políticas locais que, por exemplo, tenha cotas, né, de apartamentos que não podem ser alugados por temporada? Entende? Isso os prefeitos podem propor, e isso o observatório pode incidir. E é algo que, dentro do eixo de habitação, né, dos pesquisadores do Observatório das Metrópoles, a gente já está pensando. Enquanto a Sara falava, eu também fiquei pensando, né, como é que a gente enfrenta essa precarização das periferias que ocorreu depois da pandemia, né, com todo o abandono nacional dessas periferias durante o período. Agora, o Ministério das Cidades criou uma secretaria para tratar dos territórios periféricos, né? Mas como é que a gente incide sobre esses territórios com moradia de habitação de interesse social, com regularização, com assessoria técnica para habitação de interesse social? Eu acho que são uma série de perguntas que o observatório vai poder estar formulando, né, produzindo conhecimento para incidir nos processos municipais, Robson. Perfeito, e trazendo respostas, né? E aí eu pergunto ao professor Luiz César, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de que maneira essa questão da habitação, do acesso à terra, da regularização fundiária, tem a ver com a questão da democratização, né? Dentro desse contexto também da própria reforma urbana. Olha, Robson, tem muito a ver, né? Porque, bom, nós estamos diante aí por dois lados, né? Um lado é retomar os instrumentos de gestão democrática da cidade que foram instituídos a partir da Constituinte de 88, avançou no Brasil em experimentos diversos, né? E que apontava a possibilidade da gente fazer uma transformação do nosso padrão democrático de um padrão puramente representativo para um padrão de participação ativa da cidadania nas decisões relativas à cidade, né? Decisões que não se restringiam apenas à decisão do reagir àquilo que é feito, mas participar de uma maneira plena no próprio desenho das políticas, né? Esse foi um No processo de ideário. construção dessas políticas, né?
processo de construção dessas políticas, porque é a partir daí que as políticas acabam ganhando um desenho que pode ir mais para um lado do que para o outro lado, né? Mais para um lado pró-mercado do que para um lado pró-promoção do bem-estar, né? Então, o próprio desenho das políticas enfim, é uma fase muito importante em que esse processo participativo pode ter importância tanto em termos de um desenho adequado, no sentido de serem políticas que, de fato, promovam o bem-estar, quanto também da própria eficiência, né? Porque nós sabemos como também os nossos municípios são extremamente fragilizados na sua capacidade institucional, né? E esse protagonismo dos atores da sociedade, eles têm também o papel de fazer com que a prefeitura, enfim, a administração municipal seja fortalecida na sua capacidade institucional, né? Então, é muito importante. E, sobretudo, agora, o Robson, porque há uma ideia, né, que eu acho que é muito importante de ser colocada aqui, que, enfim, deve ser um ponto de discussão nas eleições municipais, né, e que tem a ver com o que a Betânia estava falando no final dela, na fala dela, que é a ideia de fazer um programa nacional em cooperação com o governo estadual e com o governo municipais, de ação integrada nos territórios periféricos, né? Ação integrada no sentido de integrar as várias políticas setoriais que atuam no urbano de uma forma coordenada naqueles territórios mais sensíveis, mais vulneráveis, mais fragilizados, né? De forma que essa ação integrada promova, né, uma transformação efetiva das condições de vida dessa população, né? Então, há uma intenção do governo federal em desencadear um programa nacional de territórios periféricos, é assim que se chama, né? E essa ação ela será tanto mais eficiente, tanto mais eficaz no sentido de promover o seu objetivo de fato, né, se contar com a parceria dos atores desse território no desenho das políticas, na sua tradução local e na sua execução. Evitar o que aconteceu no passado, né, com a própria política Minha Casa Minha Vida, que acabou sendo administrada pelos interesses das grandes empresas, né? A despeito da ideia de que o município teria um papel importante no desenho local das políticas e na sua execução, né? Perfeito. Então, como esse programa ele vai ter certamente a presença de grandes empreiteiras agindo nas obras de infraestrutura, nos equipamentos coletivos, etc., né? É muito importante que essas ações sejam ações que tenham a presença dos atores locais no seu desenho, na sua execução, no seu monitoramento. Então, a gestão democrática da cidade torna-se fundamental hoje para que a gente possa, de fato, traduzir essas políticas em melhorias significativas da população. Então, é um tema muito, muito fundamental na agenda da reforma urbana, como retomar esse ideário da gestão urbana democrática e como transformar isso de maneira mais concreta nessas políticas territoriais que estão sendo anunciadas e que vai necessitar da parceria dos governos municipais, portanto, dos prefeitos e vereadores. Muito bem. Pergunta à professora Betânia Afonsim sobre um tema importante, né, que é, quando a gente pensa na reforma urbana, né, nessa agenda de reforma urbana que estamos falando, é a questão do aquecimento climático. De que maneira essa questão se relaciona, por exemplo, com esses impactos, né, que nós estamos observando em relação às cidades, né, ao ir e vir, ao transitar, acaba se relacionando também com a própria mobilidade urbana, com desastres, com uma série de outras coisas também. Então, uma palavra sua em relação, né, já caminhando para finalizar, em relação à questão do aquecimento climático. Então, Robson, eu acho que você toca num ponto fundamental e uma das questões para as quais eu acho que tanto o direito urbanístico brasileiro quanto
o planejamento da maioria dos municípios ainda não está preparado. Em que pese o Brasil ser signatário, por exemplo, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e haver o ODS 11, por exemplo, que é voltado para pensar as cidades, né, numa perspectiva de tornar as cidades, né, mais sustentáveis e resilientes a esses impactos, a gente está muito atrasado no Brasil. Além disso, no último período, né, especialmente no governo do Bolsonaro, o Brasil cortou muita floresta e esse desmatamento tem tido um impacto muito grande, especialmente no regime de chuvas, né? Eu moro em um estado que, por conta do fenômeno El Niño, que existe há muito tempo, né, ele está muito afetado nesse momento por um aumento de chuvas, que é histórico, que é torrencial, né? Não só na frequência das chuvas, como na intensidade. Então, esse conjunto de elementos, né? Uma política desastrosa em relação à floresta, né? A nossa forma de produção e consumo, que também não ajuda, né? Eu acho que tem Quando a gente impactado fala em muito produção e consumo, a gente está falando em formas de intervir, de mexer na natureza, né? Porque Sim, tudo que está ao nosso redor vem da natureza, né? Esse microfone, né? Essa câmera, a exato. luz, a cadeira que eu estou sentado, esses livros aqui, tudo sai, né, Eu de uma acho, maneira da Robson, natureza, que pode sair de uma maneira mais sustentável, mais predatória, né? e na verdade a gente sempre teve a ilusão, um tipo de pensamento mágico, de que essas mudanças climáticas viriam no futuro, mas chegaram, né? Estão aqui. E eu acho que as cidades, né, ela, por natureza, sempre foram vulneráveis a esses eventos climáticos, né? Mas com as mudanças, elas ficaram ainda mais suscetíveis a esses desastres naturais, né? A gente, historicamente, no Brasil, trabalhou com aquilo que a gente chama de infraestrutura cinza, né? São as infraestruturas convencionais, a gente constrói avenidas, ruas, infraestruturas, na maioria dos centros urbanos e nas metrópoles, né? De uma maneira muito convencional, né? Então, O isso, na asfalto verdade, que acaba. impermeabiliza o solo, né? Exato, era o que eu ia Ajuda nas dizer. Então, inundações, nas a enchentes e gente também produz aquece, né? poluição, aquece o planeta. O Brasil optou por isso, né? Por um modelo que aposta no transporte individual de passageiros. Né? A gente não conseguiu implantar um sistema de transporte coletivo de massas, né, no Brasil. As ciclovias são muito acanhadas na maior parte das cidades, né? A tarifa zero, por exemplo, ainda é vista como uma coisa assim de baderneiro, se liga a 2013, mas é uma política excelente para levar as pessoas para o transporte coletivo, que está Inclusive, quem vivendo uma acabou de grande. implantar foi Balneário de Camboriú, né? Uma cidade que tem um prefeito com uma mentalidade, digamos assim, nada progressista, né? Mas percebeu-se a importância, né, para a própria mobilidade urbana e uma série de outros problemas também de qualidade de vida nas cidades, né? A Eu tarifa, acho que essa tarifa zero, a tarifa triplo zero, né? isso é uma das políticas de mobilidade, né? Que acho que até se pode tocar mais nesse assunto, mas assim, eu penso em infraestruturas verdes, você tocou, né, no tema da impermeabilização do solo. Como é que a gente pensa, por exemplo, Robson, cidades litorâneas, vamos pensar em Salvador, por exemplo. Né? Mas você que é de Natal, a Sara, que é de Aracaju, e César, que é do Rio, vão entender o que eu estou dizendo. As nossas cidades estão cheias de favelas na beira do mar, com a elevação do nível dos oceanos. O que que nós vamos propor? A gente propõe uma zona especial de interesse social, mas agora, além de pensar em padrões urbanísticos diferenciados, nós temos que pensar nas infraestruturas, como é que nós vamos fazer com que essa população não fique embaixo d'água quando o nível do oceano subir, né? Nessas áreas que estão favelizadas nas orlas brasileiras. Então, é uma série de desafios que eu acho que a gente tem como incidir, produzir, né, formular políticas, instrumentos, e o Observatório vai ter um papel muito importante em 2024 para dialogar com as candidaturas a prefeito.
Muito obrigado, professora Betânia Afonsim, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão. Passo agora as últimas palavras da professora Sara, né, fazendo a relação dessa questão abordada pela professora Betânia, né, com desastres urbanos, né, que muitas vezes são chamados até de naturais, né? A gente vê na setores da mídia, o desastre natural. Até que ponto foi um desastre natural, né? Ou algo criado, né, provocado pela própria forma de intervenção do homem na natureza, né? Cada vez mais a gente está se expandindo, né, para os espaços que eram rurais, né? Então, isso tem provocado a impermeabilização do solo. Né? As famílias que não têm acesso à habitação formal têm ocupado encostas, têm ocupado margens de rios. Né? Então, está havendo esse movimento. Né? A gente ouve dizer que o rio está no lugar errado, né? O rio está avançando a cidade, né? Mas é o contrário, né? E aí essas famílias estão vivendo sob risco, né? Quantos e quantos é, é, episódios de desastres a gente tem assistido nos últimos anos, né? Então, acho que é trazer à tona essas questões, é focar nisso, né? É um tema extremamente caro e extremamente importante para garantir a segurança, né, das pessoas. A gente fica entendendo segurança como segurança pública, né, a segurança armada, mas o se sentir seguro na cidade perpassa por essas questões, né, perpassa pelo bem-estar, perpassa pela segurança da posse, né, da imobiliária, mas perpassa por se sentir seguro na cidade onde a gente Eu vive, pensei até né? agora no momento onde eu estou aqui em São Paulo, né? Imagine os moradores que estão bem ao redor do aeroporto de Congonhas, né? Será que a pessoa consegue dormir com tranquilidade, né? Ou impera o medo o tempo inteiro de que Deus nos livre um avião cair, né? Um pouso, dar algum tipo de problema, como já aconteceu, né? São tantas coisas que, como você falou, né, envolvem a questão da você se sentir seguro, se sentir em paz, né, que interfere diretamente sobre a qualidade de vida. Né? No momento de chuva, por exemplo, Robson, a gente não ficar com medo, né, da sua casa desabar ou sofrer algum alagamento, né? Aqui em Aracaju a gente tem duas áreas que quando chove, né, a população já fica com muito medo, porque sempre vão ter famílias desalojadas, né? É um problema que está acontecendo desde 2012, inclusive judicializado, né, pelo Ministério Público Federal, né? Então, traz uma série de transtornos sociais para essas famílias, né? Então a gente precisa pensar sobre isso de forma urgente. Perfeito.